Deus continue abençoando a todos nós. E ao som dessas clarinadas, nós estamos começando mais um culto pelo ar. E nós damos boas-vindas a todos aqueles que estiverem conosco nessa conexão do YouTube, não é? Aproveitando essas leis que Deus tem nos dado e tentando levar uma palavra assim de Deus, né? Uma mensagem de Deus para o coração dos filhos dele. E enquanto não podemos estar juntos de corpo presente, podemos estar juntos no espírito. E que o Senhor Deus cure a cada um, abençoe cada um nesta hora, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos todas as bênçãos e nós te agradecemos, ou agradecemos a Ele, não é? Por tudo que Ele tem feito por nós. Então nós vamos dar início neste culto desta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e fazendo então uma oração de abertura. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, nós estamos começando mais este culto, Senhor. E é como se nós estivéssemos aí diante de uma multidão aí de 100, 200, 500, 1000 pessoas. É a mesma condição, é a mesma fé, é a mesma seriedade, ó Deus. E nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelo Senhor ter nos guardado até aqui de todos os males. E se alguém tiver necessitado de alguma bênção, que o Senhor seja benigno para com essa pessoa, para com cada um de nós, e nos abençoe e nos dê tua bênção, tua graça, tua proteção divina, e aceite o nosso culto, que é um sacrifício que fazemos ao Senhor, que é o culto racional, ó Pai. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós agradecemos estas bênçãos, agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Então, a escritura que nós vamos ler está em São Marcos, capítulo 9, né? Verso 27. E o primeiro hino que nós vamos cantar é o hino de número 10, Sinos do Evangelho. E aí vamos então adorar a Deus em espírito e em verdade, ouvindo então esses hinos e cantando juntos. E nós mandamos também o link, ou seja, não é bem o link, é o arquivo do Inário Shalom para todos os irmãos das duas congregações, para que cada um possa cantar lendo em seus celulares, não é? Se você estiver assistindo pela TV, o celular vai estar desocupado, então você poderá acompanhar a letra do hino através do celular pelo arquivo que está sendo mandado, não é? Então vamos para o primeiro hino, Sinos do Evangelho. Que o sino do Santo Evangelho já está a soar, pela voz de Jesus que te vem convidar, boas novas do céu aceitar. Glória a Deus, que do céu já raiou luz verás. Glória a Deus, salvação
entre os homens e paz. Glória a Deus, glória a Deus, que das trevas já disse haja luz, que o mundo amou sua luz, já raiou enviando seu Filho Jesus. Este sino já toca há muito tempo, a ninguém vai deixar de tocar. E em som ele diz: vai a Cristo Jesus receber o perdão e a luz. Glória a Deus, que do céu já raiou luz verás. Glória a Deus, salvação entre os homens e paz. Glória a Deus, que das trevas já disse haja luz, e o mundo amou sua luz, já raiou enviando seu Filho Jesus. Número 11 do nosso inário Shalom, vaso de alabastro. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel
quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Amém, graças a Deus. Número 12, mão no arado, Inário Shalom. Em sua mão ao arado já pôs constante presteza ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando pra teu Senhor.
esse bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições, vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te consolará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. La 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 esquecerás teus lidares, tribulações e pesares. Amém. Glória a Deus. Número 13. Um só rebanho. Inário Shalom. Só rebanho, só Senhor, uma só fé, em só Salvador. É teu amor nos une aqui, e no só Espírito adoramos a ti, e no só Espírito adoramos a ti. Só rebanho, só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor.
se nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, sim, esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus, não é? E nós cantamos esses hinos porque cantar faz bem para a alma, né? Deus gosta do louvor e a gente também se alegra e faz bem para as nossas almas, né? Então agora nós vamos para a leitura da palavra de Deus, que está no capítulo 9. Eu falei Marcos, acho que eu falei errado. É Mateus, São Mateus, capítulo 9. Vocês desculpem, porque pode ser que já encontraram na Bíblia em Marcos, mas é fácil, né? É só voltar um pouquinho, ou ir para frente um pouquinho, já chega em Marcos também, não é? Marcos, capítulo 9, e nós vamos começar a leitura a partir do versículo 27. Então vamos aí, não é? E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Amém. Que o Senhor Deus possa acrescentar as suas bênçãos a essa leitura, não é? Eu gostei aqui da expressão da minha Bíblia, porque acho que é notório que eu leio sempre na Bíblia, que é João Ferreira de Almeida, corrigida, revisada, fiel. E às vezes a expressão tem alguma diferença, às vezes, das outras versões, né? Mas então, eu gostei um pouco disso aqui, sabe? Bom, Jesus partiu e aí 2 cegos o seguiram. Certamente eles viram alguma coisa que tinha acontecido, né, antes, e eles pensaram: vamos segui-lo, que numa próxima ou numa primeira oportunidade nós nos aproximaremos dele.
Então eles seguiram ele, não é? E quando chegaram, então, deixa eu ver aqui. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando assim. Eles iam após ele, não é? Clamando: Senhor, tem misericórdia de nós, filho de Davi, né? Tenha compaixão de nós, Senhor. Às vezes, essa é a oração que nós fazemos, por anos, né? Por dias, meses, anos. Senhor, tenha compaixão de mim. Me ajuda, Senhor. Eu estou precisando disso, eu estou necessitado, né? Bom, e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu posso fazer isso? Não é? Quer dizer, mas vocês creem mesmo que eu posso fazer isso? Não é? Creem vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor, nós cremos. Eu me lembrei aqui de um fato que aconteceu no ministério do irmão Brana, né? Existia uma irmã que congregava na igreja, né, com o profeta, e ela era a irmã Hattie Muser. Ela, segundo sabemos, ela era viúva, ela tinha 2 filhos, garotos, adolescentes, não é? E ela era pobre, lavadeira de roupa de ganho. E o profeta, ela era amiga da família, o irmão Brana certamente foi à casa dela e ficou conversando ali com ela, uma irmã de fé, uma mulher de fé, porque é muito bom para os pastores, né, os ministros, terem companheiros de fé, terem irmãs de fé, irmãos, não é? Isso ajuda muito a impulsionar a sua caminhada. Então ele estava lá na casa dessa irmã, conversando com ela e contando as bênçãos que haviam acontecido na campanha que ele tinha ido fazer, nas vitórias que Deus tinha dado, nos milagres que tinha acontecido, né? E aí a irmã ficou ouvindo assim o profeta dizer, depois ela disse: irmão Brana, eu creio nisso. Naquela hora, o espírito de profecia desceu no irmão Brana, o Espírito Santo, né? Desceu nele e disse assim para ele: diga a ela que peça o que ela quiser e você dá a ela. Você dará a ela. Ela peça o que ela quiser e você dará a ela. Aí, em outra mensagem, quando o irmão Brana estava relatando isso, ele disse uma coisa interessante, que é bom para nós guardarmos. Ele disse assim: ela falou a palavra certa. É muito bom nós aprendermos essas coisas. Falar a palavra na hora certa. A palavra certa na hora certa. Então o profeta disse: ela falou a palavra certa. Então, quando ela disse: eu creio nisso, aquela era a palavra certa na hora certa. Porque você sabe de uma coisa? Deus fica desejoso de nos abençoar. Ele quer nos abençoar, ele quer nos ver felizes, nos ver abençoados, nos ver prósperos, curados, saudáveis. Ele tem prazer nisso. Então, eu penso, isso aí é o que penso, né? Não posso colocar meus pensamentos na palavra, mas pensar coisas boas não deve ser pecado, não é? Pensar coisas boas. Mas eu penso que o Senhor Deus estava desejoso de abençoar a nossa irmã, né? A sua filha. Então ele queria, ele estava esperando que ela falasse a palavra certa. Porque ele tinha levado o profeta na casa dela, não é? E aí ela disse: eu creio nisso. Aleluia. Aí o Espírito Santo disse para ela: então agora você diga a ela
que peça o que ela quiser e você dará a ela. Ele disse a ela, irmã, peça o que você quiser e Deus te dará agora. Ela disse, mas irmão Brana, eu não sei o que pedir. O que eu peço, meu Deus, né? Tinha a irmã dela que era paralítica, irmã Edith, e ela vivia numa cadeira de rodas. E tem uma coisa, o irmão Brana havia dito nas mensagens que ele já tinha orado por ela várias vezes, pela irmã Edith, e ela continuava na cadeira de rodas, não é? Aí ele diz, bom, você tem sua irmã na cadeira de rodas, agora se você falar, ela vai andar. Né? Se você quiser também, você é pobre, você lava roupa para ganhar, né, a vida, se você quiser $1 milhão, vai cair em cima da mesa aqui agora. Se não cair, eu sou um falso profeta definitivamente. Ela falou, meu Deus do céu, o que eu peço agora, Senhor? Você já pensou nisso? Né? Mas aí acontece que ela tinha um desejo no coração. Ela tinha um clamor. E Deus, que conhece a nossa alma, ele sabia perfeitamente qual era o clamor dela. E ele queria que ela pedisse aquilo, sim. Né? Então, ela tinha 2 filhos adolescentes que não eram batizados, não eram firmes na fé, não é? Talvez eles fossem na igreja com ela, mas eles não eram firmes, não eram convertidos, na verdade. Ela disse, sabe, irmão Brana, o que eu mais desejaria era ver os meus 2 filhos na graça, na fé, convertidos. Isso é o meu maior desejo. Ela não pediu dinheiro, né? Ela não pediu também a cura da sua irmã, mas ela pediu a salvação dos seus 2 filhos, que era o que ela mais desejava. Né? Ela não queria ficar rica aqui na terra. Aí o Senhor Jesus Cristo, então, ordenou ao profeta, é claro, né? E o profeta disse, então, eu os dou a ti em nome do Senhor, Jesus Cristo. E depois, passados muitos anos, décadas, o profeta disse, nessa hora que a palavra do profeta foi falada, o assim diz o Senhor foi falado, os meninos estavam por ali, brincando, sorrindo, se divertindo com alguma coisa ali por ali, não estavam nem prestando muita atenção naquilo que o profeta estava dizendo, né, para a mãe deles. Mas aí, naquele instante, eles avermelharam seus rostos e começaram a tremer, e se arrependeram e se converteram. Aleluia! E o profeta diz, passado muito tempo, décadas, né? Ele disse assim, e eles ainda continuam lavando os pés dos santos até hoje. Você viu? Então eu gostei disso aqui, porque o Senhor Jesus Cristo falou para eles, né? Mas vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso por vocês? Né? Eles disseram-lhe eles, sim, Senhor, nós cremos. Agora eu pergunto também, você crê, né, que Deus é capaz de te dar essa bênção que você precisa? Né? Você crê? Porque se você crê, então eu vou para o verso 29 aqui, quer ver? Ó? Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Gente, irmãos queridos, preciosos, isso daqui é Bíblia. Isso daqui não está escrito por acaso, isso daqui não é um jornal, um livro que algum teólogo escreveu, algum filósofo, alguma coisa assim, não é. Isso aqui é a palavra do Senhor. Seja-vos feito conforme a vossa fé. E se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então vamos dizer outra vez o que está escrito aqui, porque eu estou acabando de ler isso aqui. E a palavra de Deus
está escrito que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. É a mesma coisa, ela é eterna, tanto quanto Deus é eterno. A menos que alguém não creia que isso aí é a palavra de Deus, né? Mas eu tenho certeza que nós cremos. Então, isso está sendo dito para mim agora e para você. Seja feito conforme a tua fé. Então vamos crer nisso, não é? Vamos acreditar nisso, seja-nos feito conforme a nossa fé. Aleluia. E os olhos se lhes abriram. Aleluia. E Jesus, agora aqui eu achei interessante isso aqui, achei bonito, né? Gostei dessa, né? E os olhos deles, e os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os. Nessa Bíblia aqui fala isso, pode ser que na outra Bíblia não diga ameaçou, né? Mas aqui nessa Bíblia fala ameaçou. E Jesus ameaçou-os dizendo, olhai, hein? Olhai que ninguém o saiba. Não quero que vocês contem para ninguém. Né? Agora, eu penso que Jesus às vezes falava alguma coisa assim, que ele queria só experimentar a pessoa, né? Ele queria testar a pessoa, na verdade. Porque eu digo isso com uma certa base, né? Na Bíblia e na mensagem, não é também? Porque o irmão Branham disse que quando o Senhor Jesus Cristo disse assim, a não ser que vocês comam a minha carne e bebam meu sangue, vocês não terão vida eterna, vocês não terão parte comigo, né? Não terão vida eterna. E eles escandalizaram com ele, falaram, misericórdia, que pastor é esse que está mandando a gente comer a carne dele e beber o sangue dele, né? Deus nos livre de uma coisa dessas. E eles o abandonaram, não é? Aí o profeta diz assim, o irmão Branham diz assim, que ele estava testando eles. Tinha muita gente seguindo Jesus, gente interesseira, que gostava de ficar rico, queria ficar rico através da fé, né? Queria cura divina, só essas coisas materiais. Então, o profeta diz isso, que tinha muita gente seguindo ele, e ele falou, eu vou dar um teste para eles que vai ralhar bastante essa gente, esses parasitas, que só pensam nas coisas, nas bênçãos materiais. Quantos parasitas não tem por aí seguindo a Jesus, que só pensam em bênçãos materiais? Não é? Mas o interesse maior de Deus é salvar as nossas almas. É claro que a nossa comida, a nossa roupa, a nossa saúde acompanha a salvação, a pregação do Evangelho. Mas não é o ponto principal da pregação do Evangelho. O ponto principal da pregação do Evangelho é a salvação das almas. Não é o bem-estar material. Porque seja rico ou seja pobre, você vai para o cemitério um dia. Não vai? Né? Todo mundo morre, o pobre morre, o rico também morre. Então, quer dizer, esse não é o ponto principal da pregação do Evangelho. O ponto principal é a salvação das almas. Agora, essas outras bênçãos, elas acompanham o Evangelho, não é? Mas então, e os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou. Então, por isso que eu disse que eu tenho uma certa base para dizer isso, né? Claro que Jesus queria que eles falassem sim. Mas falou, vocês, toma cuidado, hein? Agora que vocês estão curados, não vão contar para ninguém, hein? Isso que aconteceu. Mas aí, então, aqui no verso 31 diz assim, mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Imagina vocês, se você tivesse recebido uma bênção, ou se você já recebeu uma bênção assim, você vai ficar calado, não vai contar para ninguém. Você não aguenta, não. Você não aguenta ficar sem falar. Você vai falar para todo mundo que você foi curado, que você foi abençoado, que sua filha se converteu, que qualquer coisa que tenha acontecido de bênção, você não vai conseguir ficar quieto, não. E é para divulgar mesmo.
é para testemunhar, é um testemunho a favor do evangelho. Aleluia. Deixa eu ver aqui, né, se eu já posso parar aqui. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Bom, aqui nós não tínhamos lido, não é? Mas vamos ler também desse. E expulsou o demônio, digo, não é assim. E, vírgula, e expulso, eu pensei que estava faltando uma letra aqui na palavra, né? Porque aqui está escrito expulso, pensei que ele teria dito expulsou, não é? Mas não, tá certo mesmo. E, vírgula, expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Glória a Deus, né? Eu me lembro que eu era garoto ainda, né? Assim, 18 anos, 17, menos de 20, né? E nós trabalhávamos em um certo lugar e tinha uma moça que trabalhava também junto ali, né? E ela era de uma certa igreja, que eu não preciso falar o nome, por questão ética, não é? E eu era de outra também, mas a gente era amigo ali, companheiros de trabalho e tal. E às vezes nós ficávamos conversando do evangelho um pouco, né? Então ela contou para mim um fato assim, que o grupo de jovens da igreja dela foram visitar uma pessoa, que eu não me lembro se era uma garota ou um garoto, um rapaz ou uma moça, que era mudo ou muda, né? E aí chegaram lá, esses grupos de jovens, e essa igreja dela não é muito assim de orar por enfermos, de expulsar demônios, é um pouco diferente o sistema, não é, deles. Aí então, o grupo de jovens foi lá e cantaram um pouco e oraram. Os meninos, junto com as meninas, né, oraram, e quando eles oraram, o jovem falou, soltou a voz, e falou, conversou, mas eles ficaram maravilhados, porque a pessoa muda tinha falado, né? Mas depois, assim, quase que imediatamente, alguns minutos depois, ele parou de falar e ficou mudo outra vez, não falou mais. Aí eu fiquei pensando naquilo, né? Porque eu já fazia parte de uma igreja assim mais avivalista, que expulsava demônios e orava por enfermos, essas coisas, né? E eu fiquei pensando, eu falei, olha, citei o nome dela, falei, olha, fulana, então a mudez que está nele é um demônio. Não é uma mudez simplesmente por questão de algum problema nas cordas vocais ou alguma coisa assim, né, que a gente não saberia explicar por não ser da área médica, não é? Mas é um demônio que está nele que não deixa ele falar. Então precisa expulsar esse demônio dele, né? Mas então aqui foi o mesmo caso, não é? Quando esse daqui estava endemoniado, né? E aí diz aqui, e expulso o demônio, falou o mudo falou. Então, eu não me lembro de ter lido isso naquele tempo, mas eu estava certo mesmo na minha conclusão. É o demônio que estava no rapaz e não deixava ele falar, né? Mas eu estou gastando todo o tempo aqui, porque é gostoso, né? Ficar meditando assim. Mas nós estamos nos cultos, estamos estudando a mensagem A Bem-aventurança Esquecida. E nós começaremos hoje a partir do parágrafo 44. Deixa eu dar uma olhadinha só no 43, para ver mais ou menos o assunto, né? As igrejas, as pessoas estão escandalizadas. Bom, ele estava falando atrás, antes, bem-aventurado aquele que não se escandalizasse nele, não é? No Senhor Jesus Cristo. E ele depois, o Mombrano afirmou que a pessoa com quem mais o mundo já se escandalizou foi com o Senhor Jesus Cristo. As igrejas, as pessoas e tudo. Mas isso nós já tínhamos comentado aquele dia, então a gente vai para frente agora, não é? Então aqui no parágrafo 44 ele diz assim: nossa mensagem no domingo passado estava tentando mostrar o que Deus fez a Abraão e a sua semente depois dele. E descobrimos que em toda junção
ele tomou Abraão, ele tomou a sua semente através da justificação, através da santificação e através do batismo do Espírito Santo. Então, você que já estudou a mensagem, que conhece a mensagem, você já sabe disto. Mas se você não tem a mensagem ainda, então é assim. São as 3 etapas da graça: justificação, santificação e depois o batismo com o Espírito Santo, não é? Essas são as 3 etapas que um ser humano que se converte, por essas 3 etapas que ele passa, o ser humano, não é? Então é pela justificação. Aí o profeta diz assim: justificação é como se aquele ato de uma mulher que foi ao quintal da casa e encontrou lá pelo galinheiro um copo jogado por lá, que ficou por lá perdido e estava sujo de terra, lá junto com o estrume das galinhas, né? E ela olhou o copo, não estava quebrado, não estava trincado, então ela pegou aquele copo e trouxe para sua casa e colocou na pia da sua casa para depois lavar ele e esterilizá-lo naturalmente para poder colocá-lo em uso. Aí então o profeta diz assim: olha, o fato da justificação é o ato de ter pego aquele copo e trazido e colocado em cima da pia. Isso é o ato de justificação. Isto é o quê? É pegar o pecador lá do mundo, da sujeira, da imundície do pecado, né? Das mentiras, dos adultérios, das bebedices, dos vícios e tudo, pegar essa pessoa e trazer para o reino de Deus. Alguém diria, trazer para a igreja, né? Trazer para o reino de Deus. Aí a pessoa já está justificada. Mas aí ainda tem mais 2 etapas à frente. Seria a santificação. A santificação é quando aquela mulher agora terminou aqueles outros serviços, então ela fala: agora eu vou lavar esse copo. Então ela pega uma bucha, um sabão, um detergente ali e lava, desinfeta ele, lava com cloro, qualquer coisa assim, deixa ele perfeitamente limpo. Então essa é a segunda etapa. Essa é a segunda etapa da vida do cristão. Primeiro ele foi tirado do mundo, depois Deus começou a tirar as coisas ruins, os hábitos ruins, o palavreado dele. Você sabe de uma coisa? Que pela maneira que a pessoa fala, pelo palavreado dela, já dá para ver que espírito que ela tem, não é? Isso é sério, pensar nisso. E eu me lembro de São Paulo, que disse assim: quanto a mim, eu não digo que eu tenha alcançado, né? Não digo que eu tenha alcançado, mas vamos prosseguir para frente até alcançarmos o alvo da nossa soberana vocação. Isso é certo, porque quando nós fazemos uma coisa ou falamos qualquer coisa, e você tem o Espírito Santo, logo o Espírito Santo te dá um sinal lá dentro da sua alma. Fala: eu não gostei disso. Não é? Isso é bom, é muito bom observar isso. Você tem como se fosse uma bússola dentro de você. Quando você fala uma palavra ou comete qualquer ato, qualquer coisa, então essa bússola acusa. O Espírito Santo diz: não gostei disso, né? Então, a gente fala: então, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu não farei mais isso. O Senhor me ajuda, então, pelo amor do teu santo nome, a eu não fazer, não agir mais dessa maneira, né? Então, isso essa é a forma que Deus trabalha conosco. Agora, que tal uma pessoa que tenha hábitos, né, de falar palavrões? Uma das coisas que mais enoja é esse palavreado mundano, não é? Que as pessoas principalmente pegam os jovens e fala aqueles palavreados mundanos, não é? De pessoas que não tenha Deus, que não tenha temor nenhum, mas vai deixar de fazer isso quando? Porque se você fizesse uma vez aí, depois o Espírito Santo te corrigisse dentro da sua alma, na próxima vez seria menos, com certeza.
Mas se nunca acaba, nunca muda, vai acabar quando isso, então? Vai mudar isso quando, não é? Então, que Deus ajude a cada pessoa, que possa a pessoa ter essa bússola dentro de si. Mas aí, a segunda etapa, então, é a santificação. Aí vem a terceira etapa, que é o batismo com o Espírito Santo, depois que a pessoa já foi justificada e santificada. Mas deixa eu ir para frente agora um pouco aqui, para ver no que ele vai parar ou continuar aqui. Deixa eu ver, então, né? Então, os filhos veio, deixa eu ver, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, através do posicionamento de um filho, e então Deus veio em carne. Então, primeiro ele foi trabalhando com os filhos dele, com cada filho, né? E depois, por último, veio o próprio Filho de Deus em carne humana, né? Que era a perfeição. Em carne humana, de costas para a tenda de Sara, e contou o que ela estava pensando em seu coração. Não fique com medo. Ele está no programa certo. Ele está aqui. Não se escandalize. Bem-aventurados aqueles que não se escandalizam em mim. Se ele estivesse aqui para falar esta noite, ele diria a mesma coisa. Ele está no programa, no cronograma correto. O profeta disse que haveria um tempo que não seria dia nem noite, mas no entardecer haveria luz. Ele está no cronograma correto. Ele fez isso através de justificação, a era de Lutero, a santificação, a era de Wesley. Era pentecostal, colocou seus dons na igreja e agora apareceu para nós em nossa carne, como Jesus disse que faria. Não se escandalize com ele. Ele está no cronograma correto. Quer dizer, ele falou aqui, o profeta disse, não vai escandalizar com ele, mas com ele é quem? É com Jesus, né? Claro, mas Jesus é a palavra, então o irmão Bruno está querendo dizer assim, ó, não vai escandalizar com essa palavra que você está escutando, não, viu? Vou voltar aqui, quer ver? Só, né? Então, primeiro ele fez as duas partes, e Jesus disse, não, mais para trás um pouquinho, né? Ele apareceu para nós em nossa carne. Não era na carne de Jesus só. Em nossa carne. Então veio a justificação com Lutero, a santificação com Wesley, depois vieram os pentecostais com os dons, não é? E agora ele apareceu para nós em nossa carne, como Jesus disse que faria. Aí então, agora ele cita, não vai escandalizar com isso. Deus em carne humana, mas em mim, né? Você diz em mim. Se não for assim, então é porque nós não vamos no rapto. Essa é a verdade. Ou é assim, ou então nós não iremos e nós não temos nada a ver com nada. É assim que é. Tem que acreditar, tem que crer. Ou nós cremos, ou então nós não temos nada. Então ele disse aqui, né? Agora, não se escandalize com ele. Quer dizer, ele quem? É a palavra, né? Não escandaliza com Jesus não, mas não escandaliza com Jesus agora, que está falando isso para você. Que é ele na nossa carne humana. Ele está no cronograma correto. João saia, né? Não tem acento aqui. João, saia dessa prisão, saia daquela organização que não acredita nisso. Ele está fazendo assim uma aplicação, né? João,
João é você, nesse caso aí. João sou eu. Saia dessa prisão organizacional, essa cadeia que prende a gente, que não deixa a gente crer na verdade, não deixa a gente crer naquilo que Deus está fazendo. Então quer dizer que se a irmã Hatmuser estivesse aqui, como é que ela ia fazer? Ou se você estivesse lá, no dia dela, você ia crer? Né? Ela creu, ela disse, eu creio, e acabou. Ela não pensou, ela não titubeou, ela não duvidou. Eu creio nisso. Aleluia. Então ele está dizendo, João para mim, João para você, né? Saia dessa cadeia, dessa organização que não acredita nisso, que não consegue voar alto. Isso aqui é alimento para a águia. As águias que voam alto. Os corvos voam alto também, mas não chega nem no rastro da águia, né? Porque se ele voar muito alto, ele não sente mais o cheiro das carniças. Desculpa a expressão, a aplicação, né? Corvo gosta de assuntos ruins, de fofocas. Corvo gosta disso. Carniça, carne podre, defeito, ficou sabendo daquilo, soube o que aconteceu com aquele irmão, soube o que aconteceu com aquele pastor, soube o que aconteceu com aquela igreja. Corvo gosta dessas coisas. Então ele voa, mas não voa muito alto, porque senão o cheiro não chega lá. Na águia, ela está tão alta que o fedor das coisas do mundo não chega nela. Você é águia? Então você está longe dessas coisas. Você não quer saber da vida, das fraquezas do irmão, do seu irmão, não. Da fraqueza de pastor fulano, ciclano. Isso não interessa para as águias de Deus. Aleluia. Não é? Então, saia daquela prisão, daquela organização que não acredita nisso. Tire os guilhões de seus olhos. Você é um homem livre, se você crê nisso. Aleluia. Ele está no cronograma correto. Haverá luz no entardecer. Irmãos, deixa eu parar um pouco aqui. Na realidade, nós não estamos em uma igreja comum, não. Aliás, nós não estamos em igreja nenhuma, né? Nós somos a igreja. Nós somos. Você é a igreja. Você é um pedaço desse corpo, que a igreja é o corpo. E você é um pedaço dele, é uma parte dele, desse corpo. E não é uma coisa comum, não, como tem por aí. Alguém, às vezes, visita, né? Visita a igreja, assim, no dia do culto, na mensagem, e depois diz, é tudo igual. É igual a nossa mesmo. Não tem nada igual, não. Não é igual nossa coisíssima nenhuma. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a única, é única. Por isso que lá, quando ele falou para São Pedro sobre essa pedra, ele não falou assim, eu edificarei as minhas igrejas. No plural, não. Ele falou assim, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é única. Aleluia. Não é igual, não. Não tem nada igual, não é? Bom, deixa eu ver aqui. Ele está no cronograma correto. Haverá luz no entardecer. Amém. As luzes da noite estão brilhando. Quem é ele? O mesmo Jesus, o mesmo sol que se ergue no leste, é o mesmo sol que se põe no oeste. O Filho de Deus se levantou no povo oriental. O que ele fez para provar aos samaritanos e aos judeus que ele era o Messias? Ao mostrar um sinal para eles que ele era o profeta de que Moisés falou. A mulher samaritana testemunhou a mesma coisa, dizendo, sabemos que quando o Messias vier, nos dirá essas coisas. Mas quem é você? Porque você sabe da história, você conhece o relato bíblico, né? Que ele chegou ali no poço de Sicar, poço de Jacó, né? A cidade próxima era Sicar ali. E ele disse para os discípulos irem buscar pão, comida, né?
eu penso que eles não iam trazer uma carroça de comida, desculpa a expressão, uma caminhoneta de comida, né? Que precisasse ter 12 homens para carregar. 2 era suficiente para trazer a comida para eles comerem. Mas por que ele mandou eles irem? Vão lá buscar comida para nós. Foram todos, aquele bando de homem, buscar comida, né? Porque ele queria ficar lá sozinho no poço. Porque ele tinha um encontro marcado com a noiva dele, que era a mulher samaritana. Noiva no sentido espiritual, é claro, né? Então ele tinha esse encontro, então ele falou, vocês vão buscar comida. Eu vou ficar aqui. Aí nisso ela chegou, né? E ela só podia vir buscar água na hora do sol quente. Ela era desfavorecida nesse aspecto. As damas, mães de família, podiam vir buscar água de manhãzinha ou à tardezinha, na hora que o sol estava mais fresco, não é? Mas ela não, ela só podia vir na parte do meio-dia, assim, quando o sol estava quente, porque o poço estava vazio, porque ela não podia se misturar com as outras mulheres por causa da sua vida que ela tinha. Ela tinha uma vida fácil de prostituição, ela havia tido 5 maridos já, e vivia com o 6º, né? E é justamente nessa hora que ele foi lá e sentou na beira do poço. Oh, história bonita! Aliás, o que da Bíblia aqui que não é bonito, né? Meu Deus do céu, viu? Como é maravilhoso, não é mesmo? Então, ele sentou ali, quando ela chegou, ele falou assim, você pode me arrumar um pouquinho de água, por favor? Ela olhou nele e falou, não, que é isso? Você é judeu, não é? Pela sua aparência assim, você é judeu. E você não pode conversar comigo não, porque os judeus e samaritanos são brigados, são encrencados e nós não nos falamos, né? E ele falou assim, bom, você está falando isso é porque você não sabe com quem você está falando. Mas se você soubesse, né? Aí você não falaria desse jeito. Quem sabe ela falou, mas e quem é? Com quem eu estou falando, né? Falou assim, se você soubesse, você ia pedir água para ele e ele ia te dar água. Ao invés de ele pedir para você, é ele que ia te dar água. Você pediria e ele daria água para você. E você nunca mais teria sede. Ela falou, senhor, então, se o senhor quiser me dar essa água, eu aceito, porque aí eu não preciso mais vir aqui, porque é tão difícil para mim vir aqui meio-dia, nesse sol quente, né, com esse jarro, cântaro nas costas, no ombro assim, né? É tão difícil. Então, se o senhor me der dessa água, eu não preciso mais vir buscar aqui. Ele falou assim, bom, a água que eu vou dar para você não é uma água assim natural igual essa, é uma água que salta da vida para a vida eterna. Mas você vai buscar seu marido primeiro e volta aqui, então. Aí ela falou assim, eu não tenho marido. Ele falou, agora você falou a verdade. Porque você já teve 5. E o que você tem agora não é o seu marido legítimo, ainda. De quem será que era aquele também, né? Será que ela tinha tomado de alguma outra mulher, né? Mas isso daí não fez diferença nenhuma para o Senhor Jesus Cristo. O que ela tinha feito para trás. O que importava nele era a semente que estava nela. E ele era a água. E a hora que essa água caísse nessa semente, essa semente brotaria. É ou não é? Não é certo? Então, ela falou assim, mas espera aí, como é que o senhor sabe disso? O senhor é um profeta? Eu vejo que tu és profeta. E nós fomos ensinados que quando o Messias vier, ele vai nos fazer dessa maneira. Ele vai agir assim. Então ele disse assim, vai chamar o seu marido, vem aqui, porque sou eu que falo contigo. Eu sou ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Né? Eu sou ele. Você já teve essa experiência de Deus falar isso para você? Eu sou ele. Isto é Deus. Tinha um irmãozinho que vinha na igreja e falava assim, agora é Deus. Lembra dele? Né? Um irmão amado, tadinho. Uma vez ele foi pedir oração lá em Campinas, assim. Eu estava em cima do púlpito, ele mais embaixo. Eu fiquei olhando assim e falei, ora para mim, pastor. E eu fiquei com tanto amor divino nele, naquele dia. Orei por ele com tanto amor divino, né? Mas ele falou para ela isso. Eu sou ele. Gente, quando Deus faz isso com a gente, quando Deus fala,
sou eu que estou fazendo isso. Sou eu que estou nisso. Pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo. Deixa eu olhar a hora aqui, eu esqueci da hora. Meu Deus, não está tanto assim ainda, né? Ainda dá para não ficar tão atropelado. Mas então, olha só. Aí ela foi buscar o marido dela. E chegou lá na cidade, ela já gritou para todo mundo: gente, vocês não sabem de uma coisa. Eu encontrei o Messias. Ele está lá no poço. Mas que lugar de encontrar o Messias, hein? No poço. Bom, apesar de que os samaritanos acreditavam que o poço ali era um lugar sagrado mesmo, né? Então eles foram lá. O pessoal da cidade veio tudo para lá para ver esse Messias. Mas aí o profeta está dizendo aqui, né? Então, ele correu para a cidade, aliás, ela correu para a cidade e disse: não será esse o Messias? O homem me disse o que estava errado comigo. O que estou fazendo não é o Messias? E o povo creu. Ele fez isso aos samaritanos, aos judeus, mas não aos gentios. Ponto final aqui, né? Ainda aqui. Antes que o evangelho fosse aos gentios, ele já estava glorificado. Ele está dizendo aqui que, na verdade, ele não teve tempo, o Senhor Jesus Cristo, de fazer isso que ele fez com a mulher samaritana aos gentios, porque antes do evangelho ir para os gentios, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha ido embora, não é? Então, antes do evangelho ir para o gentio, ele já estava glorificado e em glória, né? Ponto final. Agora está aqui, entre aspas. Mas, agora ele está citando a escritura de Zacarias, né? Mas haverá luz no entardecer. O entardecer é agora, né? Por quê? Porque o sol, o evangelho, melhor dizendo, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo viaja com o sol. Né? Assim, então vamos supor que aqui onde o dedo está subindo agora é o lado do Oriente, e aqui onde ele está descendo é o lado do Ocidente. O Ocidente é onde nós estamos, literalmente falando, nós estamos no Ocidente aqui da Terra, né? Mas também nós estamos no Ocidente espiritual. Então o evangelho se levantou lá no Oriente com os judeus e atravessou e veio igualzinho o mesmo curso que o sol faz. O sol também faz isso, se levanta no Oriente, se põe a pino, como dizem os antigos, e depois se põe no Ocidente, né? Então, o evangelho caminha nessa mesma direção. E quando o evangelho estava vindo para o Ocidente, que eram os gentios, o Senhor Jesus Cristo foi embora, né? Então, olha só, mas haverá luz no entardecer. O que a igreja diz? Entrou no catolicismo, organizou... deixa eu ver se eu não li errado. O que a igreja fez, tá certo. Entrou no catolicismo, organizou uma igreja, então Lutero puxou para a justificação, para a semente. Então o Wesley vem com a santificação de Lutero, então os pentecostais, e eles organizaram e assim por diante, em seus sistemas. Quer dizer, a Igreja Católica organizou, aí vem Lutero, tira o povo da organização, mas a organização se organizou de novo, a Igreja Luterana se organizou outra vez. Aí vem para Wesley, João Wesley, com aquela mensagem de santificação. Mas aí o povo metodista se organizou outra vez, né? Aí sai de novo, mais para frente, o sol está caminhando para o ocidente, né, ainda. Aí vem os pentecostais. Quando vieram os pentecostais, era aquele avivamento, aquele fogo, Deus operando em línguas estranhas. Eu ainda peguei um bom pedaço disso lá atrás, né? Em 1956, 57, por aí. Então, aquele poder que acompanhava o povo, mas aí os pentecostais se organizaram. Igualzinho a Igreja Católica, igualzinho
os luteranos, igualzinho os metodistas, e depois disso proliferou centenas de organizações, né? E agora os pentecostais também estão organizados, né? Olha só o que ele está dizendo, organizados em sistemas, e os sistemas não podem receber a palavra de Deus, eles não podem, eles não aceitam, você que tem que aceitar, e para você aceitar você tem que sair dela, sai dela, povo meu, sai do sistema, aí você vai ver o que é que acontece. É isso que Deus está fazendo agora, está gritando, Apocalipse 18, sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e para que não incorras as suas pragas. Aleluia, glória a Deus. E eles organizaram e assim por diante em seus sistemas. E agora descemos até os últimos dias. O que é isto? Agora eu não posso continuar mais. Vocês me perdoem, mas na quarta-feira, se Deus permitir assim, nós continuaremos aqui do parágrafo 47, né? Porque isso fica tão gostoso, a nossa alma gosta tanto dessas coisas, a sua gosta também, a minha gosta demais dessas coisas, dessas verdades. As verdades, essas verdades que são a palavra, elas descem na nossa alma, porque elas já são uma parte, a nossa alma já é uma parte dela. Isso é maravilhoso. Eu vou orar agora aqui, porque nós já estamos a 1h20 de culto, né? E se deixar, a coisa vai muito para frente. Mas deixa um pouco para outro dia, né? Não vamos comer tudo hoje, não. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Nosso Deus e Pai, estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, porque o Senhor manda essa palavra para nós e ela flui maravilhosamente dentro de nós e nós ficamos desejosos de mais e mais da Tua palavra, Senhor. Graças te damos por isto, ó Deus, e que essas verdades tão tremendas, tão maravilhosas, cure os enfermos, salve as almas, liberte os oprimidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E nós pedimos tudo isso e te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu queria lembrar que na descrição aí do vídeo tem os nossos endereços, viu? E também tem o nosso WhatsApp, né, da igreja aí. E para você que mora ali na região do Parque Shalom, em Campinas, tem o endereço lá e os horários dos cultos. E aqui em Santa Bárbara, na nossa cidade aqui americana, Santa Bárbara aqui, tem também o nosso endereço aí na descrição para você poder, quando voltar ao normal os nossos cultos, para você poder estar conosco, porque ao vivo é muito mais gostoso ainda, é muito melhor ter companheirismo ali, junto com os irmãos, apertar a mão do outro, abraçar e dizer, Deus te abençoe, meu irmão, e ele diz para você, Deus te abençoe. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Então aqui nós estamos a 1h35. Não, 1h35, né? E eu peço... Não, aqui, esse cronômetro aqui é meio confuso. 74 minutos, 1h14, né? Não está passando de 1h30 não, porque o culto normal é 1h30 na igreja, né? Então fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E não esqueça de curtir então o vídeo, porque se você gostou tanto de ouvir essas verdades, que essas verdades não são minhas, eu não tenho nenhum mérito nelas. Elas são de Deus, né? Se você gostou tanto, é porque sua alma é de Deus também. Sua alma ama a Deus. E sabe por que você ama a Deus? É porque Ele te amou primeiro, né? Não vou começar a pregar de novo, né? Então, curta o vídeo para que outras almas preciosas que são de Deus também sejam alcançadas pela palavra. E também, se você está ouvindo agora e não é inscrito, inscreva-se, porque isso ajuda a ir para frente, né? É a divulgação da palavra. Fiquem todos com Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.